Salve pessoal, me chamo Nicole Soares, eu sou poeta, sou produtora cultural há mais ou menos uns 6 anos, eu sou estudante de Ciências Sociais e uma pesquisadora independente da história das mulheres no hip hop, mais especificamente no rap nacional. Eu sou uma cria da divisa de Taboão da Serra com Campo Limpo, cria do Espaço Cultural Cita, que é a minha casa, que me forma artisticamente, na produção, que me forma como pessoa e profissional dentro da cultura. Eu sou presidente do Instituto Cita e idealizadora da É Tudo Nosso Produções, que é uma iniciativa voltada para a produção cultural de quebrada, que tem algumas frentes, entre elas eu faço gestão de carreira de alguns artistas, produção executiva, representação jurídica, o comercial de alguns projetos também, e temos o curso É Tudo Nosso Produção Cultural de Quebrada, que inclusive leva o mesmo nome dessa videoaula viabilizada pelo PROAC. O que eu quero trocar com vocês aqui hoje é um pouco de maneira introdutória do que eu considero as bases dentro da produção e para a gente construir uma trajetória profissional dentro da arte. E aí, o que eu tô dizendo, obviamente, tá bem longe de ser uma receita de bolo, ou um passo a passo, ou o que fazer para mudar a sua vida profissional dentro da cultura, porque eu não acredito nisso. O que eu acredito é que a produção cultural, que a arte, que a cultura, a gente se faz coletivamente, a gente se faz apreendendo alguns saberes e compartilhando, e a gente faz escutando muito o que já se foi produzido. E eu não sou nenhuma detentora de todas as verdades, inclusive tem várias outras produtoras muito importantes também que a gente tem que ouvir também, né? E ir absorvendo o necessário para construir a nossa caminhada. Ninguém vai dar uma receita de bolo para vocês e eu também não sou essa pessoa. É um marcador aqui o nome dessa formação, ser produção cultural de quebrada, porque é de onde eu parto, é de onde a minha formação se constrói e é também a relação com a qual eu pretendo me comunicar, né? Da quebrada para quebrada. E aí, quando a gente está pensando aqui nisso que eu considero fundamental para a produção cultural, eu estou pensando até de maneira um pouco mais ampla, né, fazendo um parênteses, a produção cultural é muita coisa. Tá, gente? A produção cultural é muita coisa. Vai ser a produção executiva, a produção artística, entre outras 300 frentes, que normalmente quando a gente tem a oportunidade de ter um produtor, vai ser uma pessoa, às vezes, fazendo todas as coisas de produção de maneira geral, então acaba parecendo que é uma coisa só, mas não. Dentro da produção existem várias frentes, e o que a gente vai tratar aqui é um pouco de produção artística, no que se trata de gestão de carreira, e de produção executiva, planejamento, nessa pegada. É uma videoaula muito rápida dentro desse processo do PROAC, então é para ser um papo introdutório, para a gente começar a construir as coisas a partir do que eu considero como uma base fundamental para a gente construir o nosso core. E o que eu estou considerando como base fundamental aqui são 3 coisas: visão, planejamento e ferramentas. O que eu estou chamando de ferramentas, que talvez a gente trate até de maneira ainda mais introdutória e menos explorada, mas que a gente tem vários profissionais que eu vou indicar aqui na bio que vão falar dessas coisas de maneira mais profunda, vai ser escrita digital, captação de recurso, forma de apresentar o seu projeto, enfim, porque eu acredito que são ferramentas que se você desenvolve e que são importantes, são fundamentais também, mas que são posteriores ao que eu considero essencial, que é a visão e planejamento, porque sem você saber escrever um bom edital, ou você ter um bom projeto bem escrito, ou ter vários acessos e contatos para conseguir captar recurso, não vai ser tão bem explorado, essas ferramentas não vão ser tão bem exploradas se você não tiver o principal, que é visão e planejamento. E o que eu quero dizer com visão? O que eu tô falando quando eu acho que o produtor cultural, o artista, ou você que está assistindo isso aqui, não necessariamente tem afinidade com nenhum nem outro, mas que tá a fim de aprender alguma parada. O que eu quero dizer com visão? Visão, para mim, é você ter a dimensão, ter uma noção, conhecer o campo de atuação que você pretende se inserir, já está inserido, ou o artista que você trabalha está pretendendo acessar. Por quê? É importante você conhecer o que já foi feito, primeiro para você não achar que você está inventando roda, que é o Alecrim Dourado, que teve ideias inovadoras, quando existe um mundaréu de coisas que já foram feitas, né? Caminhos que já foram abertos. Quando eu tô falando de visão, eu tô falando para você procurar saber o que já foi feito dentro dessa área, quais os outros profissionais, o que os profissionais, inclusive, de várias etapas em suas carreiras, profissionais que estão começando, profissionais que já estão um pouco mais à frente, profissionais que estão consolidados, o que eles fizeram
dentro dos seus próprios processos para chegarem onde eles estão. Obviamente, né, mais uma vez, não é receita de bolo. Ninguém que traça um caminho e você vai repetir a mesma coisa vai ter o mesmo resultado. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então aqui é importante a gente ter noção do que já foi feito, não para objetivamente se repetir, mas para ter noção do que são as possibilidades dentro do seu campo de atuação. Até para também não ficar replicando estratégias de outra área dentro da sua e não funcionar, porque são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, você é um artista de literatura, um artista do teatro, o que as artes cênicas na sua cidade, no seu território, na sua quebrada, na sua cidade, no seu estado, o que a galera das artes cênicas estão trabalhando, o que a pessoa do teatro já tem feito, quais editais eles têm acessado, como que eles estruturam sua carreira de grupo, você é um grupo? Ok, vamos ver o que os grupos de teatro têm feito, ou às vezes você é um ator, uma atriz solo que tá querendo propor um monólogo, quem tem feito monólogo, aonde os monólogos têm chegado, o que você está pretendendo fazer, qual que é o cenário, qual que é o mercado para isso. Então é isso, a gente precisa pensar as possibilidades, o que está acontecendo, o que já foi feito, o que é importante você saber o que já foi feito, inclusive para caso você queira inovar, para caso você queira propor algo diferente, você ter essa dimensão do seu campo de atuação. Isso é importante para você que é artista que está chegando num cenário, você saber onde você está pisando, para pisar inclusive com muito respeito, né? Você conhecer a história do seu movimento, é um problema que acontece muitas vezes no rap, na música, que a galera quer chegar e quer ser, né, dessa síndrome de Pedro Álvares Cabral, que está inventando a roda, que está sendo o primeiro em várias coisas que já foram feitas várias vezes. Então, para você ter respeito, é importante você conhecer a história do movimento que você está querendo se inserir, que você conheça a história do seu território, o que já tem sido feito, para você conseguir, inclusive, cooperar dentro desse movimento que já acontece, sabe? Porque é isso, ninguém faz cultura sozinho, a gente faz arte, ninguém vive de cultura sozinho, ninguém vive de arte sozinho. A gente precisa estar alinhado com a nossa rede, estar alinhado com o nosso movimento, inclusive para lutar pelas políticas públicas que a gente precisa, para a gente lutar por próximos passos e para avanços coletivos. Você também querer traçar uma carreira para que você cresça sozinho, ela não é autossustentável, porque é isso, é sobre coletivo e é sobre crescer junto, inclusive apoiar os outros crescimentos para que a gente tenha esse apoio recíproco também, isso é fundamental. Então, quando eu tô falando de visão, tô falando da gente entender as possibilidades dadas no campo. Isso é importante para o produtor ter essa visão para conseguir, inclusive, orientar. Caso um artista chegue meio sem jeito, ou sem saber o que quer fazer, ou querendo fazer muita coisa, mas sem saber como, quais são os passos, ou, poxa, quero fazer um lançamento de livro. Se você é um produtor que você conhece o campo da literatura no seu território, ou no território do artista, ou na cidade de modo geral, você vai saber, tipo, quais são os lugares que funcionam no lançamento de livro, onde o público que frequenta o lançamento de livro tá indo, como tem funcionado esse mercado, faz sentido você vender uma atividade, se você vai vender essa atividade, né, se você quer que esse lançamento seja contratado, de que forma você organiza, se é para qual tipo de estrutura de evento você propõe também, de acordo com os espaços que você está propondo. E aí eu entro num outro lugar da visão que é fundamental, que é você ter um olhar cuidadoso e atento para os espaços também, para os espaços culturais, para as instituições, equipamentos culturais que você quer propor as suas atividades. Então, por exemplo, você não vai propor para uma casa de show com uma programação majoritariamente de rock, um show de MPB, porque não é o público daquele espaço. E não faz sentido para aquele espaço receber a sua programação. Mas, ao mesmo tempo, se tiver um equipamento cultural, cuja programação é um pouco mais aberta, que nunca levou o que você faz, mas que a sua programação conversa com o que o espaço já tem proposto, você vai entender ali uma brecha para você sugerir o seu trabalho. Ou, às vezes, tem outros lugares que faz exatamente o que você faz, o que você vai propor vai fazer muito sentido para eles. É uma coisa que eles estão precisando, ter essa visão para a programação que já tem sido proposta, para você não dar de maluco, propondo coisa que não tem nada a ver, e também aproveitar as possibilidades, as coisas que já conversam com o seu trabalho, inclusive pelo público do espaço, porque o público, às vezes os espaços têm um público espontâneo,
que talvez não conheça o seu trabalho, mas pelo seu trabalho conversar com o que ele está indo procurar, ele vai te conhecer e se relacionar ali com o que você está construindo, entregando como, né, dentro da sua atividade. Então, é importante, né, nesse segundo ponto sobre visão, ter visão sobre o seu campo de atuação e ter uma visão sobre a programação dos equipamentos culturais, inclusive os que você, não necessariamente só os que você pretende acessar, mas os outros também. É importante ter essa visão de modo geral, porque a gente isso principalmente para os produtores, tá, gente? Principalmente para quem é produtor, é importante você conhecer o que está sendo feito, conhecer o que as programações estão propondo, para você ter uma atuação melhor dentro do seu campo, assim. A gente, obviamente, mesmo que seja um produtor só de músicos, ou produtor só de escritores, ou produtor só de grupos de teatro, de um grupo de teatro específico, ou de um grupo de música específico, é importante que você não seja 100% fechado só no que você faz, né? Pra gente que tá trabalhando com cultura, é legal que a gente esteja aberto e com compreensão mais geral do que a cena cultural tem construído, né? Tanto a cena dos artistas, o que os coletivos têm proposto, quanto os equipamentos, o que tem sido contratado, quais são essas estruturas dos eventos, né? Para você conseguir ter essa visão geral. Eu falo que é importante você ter visão dentro do seu campo de atuação, muito importante, mas essa visão geral para o produtor também é fundamental. Até porque a gente precisa, por mais que a gente esteja dentro, por exemplo, de um movimento literário, esse movimento literário está dentro de um movimento cultural como um todo. Então é importante também que a gente, quando eu falo de coletividade, que a gente se alinhe de maneira geral dentro das várias linguagens de arte que a gente tem na cidade. E aí, a gente vai para um terceiro ponto que conversa um pouco com o primeiro, mas ainda dentro da ideia de visão, uma visão mais minuciosa para a carreira. E, de novo, não é receita de bolo. Você não vai olhar o que um artista fez e fazer exatamente igual, achando que vai ter os mesmos resultados. Mas é importante que a gente tenha um olhar bem minucioso até para os planejamentos das pessoas, para as estratégias que elas têm usado dentro da carreira delas, para entender quais são as etapas de carreira possível também, porque quando a gente está falando de um artista iniciante, a gente não necessariamente está falando que ele vai lançar um álbum do nada. Pô, nunca lancei nenhuma música e vou lançar um álbum. Essa é uma estratégia prudente para um artista da música? O que os artistas de música, como os artistas de música dentro do seu nicho ali, né, do seu gênero musical, tem feito e como eles têm articulado a carreira deles de maneira gradual, para crescer, né, para escalonar esses degraus dentro de um modo geral. Então, quando a gente está pensando visão sobre a carreira, inclusive para você conseguir respeitar os passos e os momentos adequados para você tomar certas atitudes dentro da sua carreira ou da carreira do artista que você está orientando e construindo junto. Então pode ter ficado meio redundante essa parte, mas retomando aqui, é importante você ter visão dentro do seu campo de atuação, o que a sua cena está produzindo, o que já foi feito, o que pode, né, ser inovado dentro de tudo isso que já foi feito, que aí você vai saber o que não foi, né? Ou o que não foi ainda. E é importante você ter visão sobre os equipamentos culturais, as programações, o que já tem sido proposto, para você conseguir identificar onde que faz sentido encaixar o trabalho do seu artista ou não, ou o seu próprio trabalho, se você for o artista. E 3, uma visão muito específica para a carreira, muito atenta, para você conseguir identificar os passos, as etapas, para não necessariamente reproduzi-las para o seu artista ou para a sua própria carreira, mas para você conseguir ter uma dimensão de quais etapas você precisa passar até para você chegar no lugar desejado, ou num campo mais estruturado da sua carreira, assim. E é isso, quando a gente está pensando carreira, quando a gente está pensando profissionalização dentro da arte, a gente está falando de e aqui, quando a gente está falando de quebrada, a gente está falando de um processo que não é fácil. Não é simples você sair de não trabalho nada com arte para vivo de arte. Existe um caminho bem longo aqui. E aí, entre não trabalho nada com arte e vivo de arte, e vivo bem de arte, faço a arte que eu quero fazer, é um outro processo. Porque a gente
tem que sempre estar mediando isso, assim, quais são as atitudes necessárias pra gente conseguir consolidar uma coisa básica, a partir dessa coisa básica, como a gente avança, e a partir desse avanço, como a gente chega no cenário ideal. E para você chegar nesse cenário ideal, é importante que você consiga ter uma visão muito clara do que já foi feito, quais são as possibilidades e etapas para você construir uma trajetória dentro do seu próprio cenário, dentro da sua própria perspectiva ali artística e pensando carreira. Lembra que dentro do CLT tem uma galera que fala de progressão de carreira e crescimento dentro de empresa, e que você começa um cargo júnior e vai sendo sênior e blá 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 blá. Dentro desse processo todo, tem ali as etapas, tem o que você precisa fazer dentro do seu cargo para você chegar no máximo daquilo e subir para o nível 2. Então, o que eu tô falando é mais ou menos isso. Tipo, como que você entende o seu movimento como um todo e como você também visualiza as possibilidades de cada uma das etapas e quais são essas etapas para você chegar no melhor cenário que dentro do seu processo, que é inclusive viver de arte, que não é uma tarefa fácil, mas é o sonho de muitas pessoas. Então, até aproveitar esse momento que eu falo sobre sonho, eu acho que produção cultural é muito isso. E aqui falando para produtor, né? Quando você está produzindo um trabalho de um artista, você está lidando com os sonhos desse artista. Então é importante você ter muito cuidado com isso, porque esses são os sonhos das pessoas. Não acho prudente, principalmente para artista de quebrada, para produtor de quebrada, você prometer mundos e fundos. Isso não é real, tá ligado? O papo da receita de bolo é um bagulho muito importante aqui. A gente não sabe, a gente não tem como garantir as coisas para as pessoas, não tem como garantir que uma estratégia que deu certo com 10 pessoas vai dar certo com ele também. Então é muito importante ter cuidado com esses sonhos, ter uma escuta muito atenta com o que o artista está trazendo e a partir da nossa visão sobre o cenário, sobre o campo de atuação, nossa visão do mundo profissional daquele ramo, a gente conseguir assimilar esses sonhos e traçar junto com o artista passos para que para que a gente chegue mais próximo do real, para que a gente chegue no mais próximo de uma carreira autossustentável. E aí aqui, quando eu falo desse momento de escuta e de assimilar o que você já conhece do seu movimento, da cena artística que você tá querendo inserir um artista, ou você é o artista, enfim. Assimilar esses sonhos com ações, né? Como que você junta o sonho e transforma ele em algumas ações. Eu vou falar que é a segunda parte mais importante para mim, que é o planejamento. E o planejamento é fundamental. Por quê? Não importa se você tenha supervisão sobre o que está acontecendo, se você saiba tudo que já foi feito e tenha esse conhecimento, ou que você saiba como escrever o melhor edital do mundo, ou escrever o melhor projeto, ou que você domine a captação de recursos, nada disso vai importar se você não tiver planejamento. Porque o planejamento é fundamental. Porque quando a gente está pensando, eu acho que dentro de qualquer área, tá? E na vida no geral, eu sou 100% clubista do planejamento para tudo que você está fazendo, para todas as suas ideias, para além do seu trabalho ou não. O planejamento ele é fundamental porque a gente está pensando como estruturar as coisas. Como que você torna o que é sonho, o que é ideia, em realidade. E é óbvio que aqui você não vai... não é como se as coisas fossem rápidas. Você conseguir identificar um processo, você conseguir identificar passos, não quer dizer que isso torne as coisas mais simples, ou mais fáceis, ou mais rápidas. Não. Mas é importante para você conseguir visualizar as coisas de modo mais prático e ir tomando as atitudes necessárias e construindo as coisas necessárias para você chegar onde você quer chegar. Então, qual o primeiro passo para você construir um planejamento? Porque é isso também, né? Não é só, poxa, quero ser um artista de sucesso, então, dentro da música, então o meu planejamento é lançar uma música, lançar um EP, lançar um álbum e pronto, fiquei rico. Não é assim que também se constrói o planejamento, né? Eu acho que o planejamento, a gente tem duas grandes, não sei se facetas ou camadas, vou usar camadas. A gente tem duas grandes camadas de planejamento. A gente tem um planejamento de carreira, macro, e a gente tem um planejamento estratégico. O que vai ser esse planejamento de carreira? Que é o que a galera vai chamar de gestão de carreira, e pessoas, às vezes, um pouco mais qualificadas que eu vão dar uma definição um pouco melhor. Mas o que eu entendo como planejamento de carreira, como gestão de carreira, é você, nesse momento, você vai pegar o sonho do artista, ou você, artista, vai pegar os seus próprios sonhos,
E os sonhos grandes, inclusive, sonhos factíveis, tá, gente? Não, tipo, meu sonho é ficar rico. Isso não é um sonho factível, isso não é uma coisa muito da apropriada pra gente colocar num planejamento. Mas quando, por exemplo, poxa, eu trabalho com teatro e o meu sonho enquanto atriz é me apresentar, o meu sonho máximo como atriz é me apresentar no Teatro Municipal, que meu grupo se apresente no Teatro Municipal, que um espetáculo que eu produza se apresente num grande teatro, sei lá, quais são os grandes teatros exatamente, mas pensando agora de maneira rápida, vem o Teatro Municipal. Poxa, esse é o seu melhor lugar que você quer ir. Esse é o topo da sua lista, assim, é o topo dos seus sonhos. Da hora. Como que a gente chega lá? Então você vai pensar essa meta grande também não como uma meta para amanhã. Então, poxa, eu quero desenvolver o meu trabalho para que nos próximos 5 anos, talvez, ou 3, 4 anos, eu chegue lá nesse lugar. Eu quero trabalhar a construção, quero dar os passos necessários para que em 4 ou 5 ou 10 anos ou eu entenda que eu estou com um trabalho construído o suficiente, não capacitado, acho que não é essa palavra, mas que eu tenha construído as bases necessárias para acessar esses lugares. Porque é importante também a gente ter uma visão muito sincera sobre o nosso trabalho, tá, gente? Porque não é que você se acha um bom músico, não é porque você já tenha um baita de um talento, que você vai ter uma carreira garantida. Talento não tem a ver necessariamente com o quão profissional o seu trabalho está. Você pode ser a cantora mais foda, você pode ser a poeta mais incrível. Se o seu trabalho não consegue acessar as etapas de profissionalização, pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, que se você não estiver na etapa certa, você não vai estar preparado para coisas grandes. Sabe? É muito... por exemplo X, assim, a galera quero muito ser contratada para um show foda e ganhar um cachê máximo e aí, qual que é o seu nível de preparação para isso? Você tem seu material em dia? Você tem uma gravação do seu show? Se eu pedir hoje, se eu quiser hoje te contratar para esse sonho que você tem, você tá pronto? Se você não tá pronto, a gente precisa trilhar um caminho até lá. Então é essa visão aqui que eu tô falando agora. Esse é o fundamento de como você estrutura o seu planejamento. Como você constrói os passos para você estar pronto para esse sonho. Porque às vezes a gente tem sonho que a gente não tá pronto ainda, e tudo bem, faz parte, é normal, natural. Mas se o seu sonho, então, é ser contratado pelo Teatro Municipal, como você se prepara para ele? Como você prepara a sua carreira para você estar à altura desse sonho? Para você estar preparado para a realização desse sonho? Então, vamos lá. O planejamento de carreira é isso. Você vai estabelecer uma ou duas ou algumas metas um pouco maiores, no campo dos sonhos mesmo, as coisas que são mais objetivos do seu processo enquanto carreira, tá? Porque eu acho que é legal a gente pensar para além de coisas que eu quero fazer na vida. Pensando a sua carreira dentro do seu campo de atuação, quais são as coisas muito legais que você quer? Poxa, às vezes você quer participar de um festival, às vezes você quer ser premiado, né? Às vezes você é um artista da literatura, uma escritora, e o seu sonho máximo é ganhar um prêmio Jabuti da vida. E da hora, como você constrói o seu caminho para chegar nesse lugar? Então, pegamos esses planos máximos aqui, essas metas maiores, e aí a gente vai traçar um plano ali em anos. Eu acho que é apropriado muito mais que 5 anos, fica meio longo de se traçar o planejamento, tá? Mas ali, poxa, em 5 anos quero chegar no Teatro Municipal, no Prêmio Jabuti, no Festival Lollapalooza, enfim, exemplos aleatórios. Mas, dados sonhos grandes, você estabelece um tempo para traçar esse planejamento. Obviamente, esse tempo ele é um processo mais de orientação do seu trabalho do que de pressão, né? De que você ficar se pressionando porque você tem que estar em tal lugar e crescer e se acelerar, porque às vezes é isso, cada carreira tem um tempo e cada artista vai chegando no seu toque, né? Não é para te pressionar, é só para te orientar a se organizar, né? Pra te dar as margens para você se organizar dentro da sua própria vida. Então vamos lá. Sonhos. Tenho sonhos grandes, bonitos, que eu quero realizar em 5 anos. Ok. Dentro desses 5 anos você vai dar um zoom e tentar entender quais são as etapas necessárias. Então, por exemplo, se o seu sonho é fazer um show num festival,
Qual que é o necessário para esse show no festival? Poxa, primeiro você tem que ter um show montado. Para você ter esse show montado, primeiro você tem que ter um disco, no mínimo, um álbum, para você ter o seu material produzido. Esse álbum tem que ter circulado bem, então você tem que ter público, você tem que ter números. E parêntese aqui também, eu acho que é muito complicado a gente... E aqui é artista de quebrada, tá? Muito complicado quando a gente se apega muito aos números, porque muito aos números de maneira isolada. Números na internet só são válidos, na minha opinião, se eles são convertidos em gente, tá? Muita gente pode ter 1 milhão de visualizações no vídeo da sua música, e se você fizer um show, não vai colar 5 pessoas. Então, como que você... Parte desse planejamento de carreira vai ser transformar o seu número em público. Então, quando a gente está pensando aqui, a gente pode e deve pensar no mundo digital, na internet, como a gente articula o nosso trabalho nesse campo também. Mas é importante sempre que os nossos esforços sejam mobilizados para que esses números virem pessoas, tá? Às vezes a gente vai ver um vídeo que tem 50 visualizações e isso não é um número legal para a internet, mas se você faz um evento que tem 50 pessoas, dependendo do seu evento, esse é um público massa. Então, como que você transita dentro desse mundo digital e real com um trabalho que torne essa galera que tá te curtindo na internet público no seu show. Essa galera que tá indo te ver, que tá lendo seu texto e repostando, se torne uma pessoa que vai comprar seu livro. Então, como que a gente desenvolve esse exercício também de transformar um espectador aleatório em público? Pessoa que vai consumir o seu trabalho, são coisas diferentes. Parêntese fechado? Então, poxa, você vai precisar cumprir várias etapas até estar pronto para o seu sonho. Então, identificando essas várias etapas, você vai dividir essas várias etapas em metas um pouco menores, né? Para lidar durante os anos. Então, por exemplo, eu costumo fazer planejamento estratégico planejamento de carreira com as minhas artistas por ano. Então, a gente estabelece algumas metas maiores, eu sei os sonhos de carreira delas, mas nesse ano a gente vai trabalhar com o quê? Porque é isso, para você produtor, às vezes o artista vai chegar com 700 milhões de ideias para você, mas não necessariamente você tem como dar conta dessas 700 milhões de ideias esse ano. Poxa, é muito legal que o seu sonho é fazer 7 discos, mas esse ano a gente vai fazer 1. Ponto. E é isso. Você tem que trabalhar com as coisas palpáveis para você, inclusive, ter tempo de dedicação para sua meta sem fazer as coisas super atropeladas, sem ter que fazer nada correndo, sem ter que ficar se autopressionando ali. Isso não é saudável pra gente enquanto profissional. Então, tem as metas maiores. Vamos lá. Digamos que a sua meta maior seja esse festival e você nunca lançou nenhuma música. Então, as metas desse ano sejam, talvez, lançar algumas músicas isoladas, fazer feat, lançar um EP. E aí, dentro dessas metas menores que a gente estabeleceu para esse ano, a gente vai fazer o planejamento estratégico para alcançar cada uma dessas metas. Então, por exemplo, o lançamento de música é um processo muito caro. É um trabalho muito caro. Eu acho que trabalhar com música talvez seja, eu acho que uma das áreas mais caras, assim, para você conseguir construir o seu trabalho antes de chegar nas etapas né, os grandes dinheiros. Antes de você acessar esses grandes dinheiros, você gasta muito dinheiro também. Então, o planejamento estratégico vai ter a ver com recurso para produzir uma música, com recurso financeiro para você produzir o seu disco, né, o seu EP, o seu álbum. Então, o planejamento estratégico vão ser os passos delimitados para você conseguir alcançar as suas metas menores, inclusive é o passo a passo real oficial. Então, eu vou fazer essa apresentação que vai me dar esse cachê que eu vou pagar a música. Então, o planejamento estratégico vai ser mais o passo a passo mesmo. Então, você tem as metas maiores, os sonhos da sua vida, que você vai dividir em metas um pouco menores para você conseguir articular e trabalhá-las durante o ano. E vai ter o planejamento estratégico, que é o passo a passo para você conseguir alcançar cada uma dessas metas, certo? Então, quando eu tô pensando em planejamento estratégico, aí você vai entrar qual vai ser o plano de mídias, qual vai ser o plano de divulgação, qual vai ser o plano de captação de recurso. E aí vão entrar as ferramentas, as coisas que você vai articular. O planejamento estratégico é onde você articula as ferramentas para conseguir chegar nas suas metas. Então, retomando o que a gente já falou até aqui, é importante que a gente tenha uma visão para o campo de atuação que a gente está
tá tentando acessar ou tá tentando se estabelecer. Então, um olhar atento, cuidadoso e muito respeitoso com as coletividades, com a ancestralidade, com a história daquele movimento e com as outras pessoas que estão ali há mais tempo que você, com as que estão chegando, obviamente, também. Ter um olhar atento e muito respeitoso com as pessoas que construíram e abriram os caminhos para que a gente consiga se estabelecer. E isso é muito importante. Quando eu penso a visão desse campo de atuação que você está pretendendo, é importante que você tenha também essa noção de coletividade, né, que falei no início, que bati muito nessa tecla. É importante que a gente se estabeleça de maneira coletiva, porque não existe fazer cultura, fazer arte sozinho. Essa é a minha opinião. Dentro dessa ideia de visão também, é importante que você tenha um olhar atento e cuidadoso também com as programações dos equipamentos culturais que você pretende acessar. Então, os equipamentos que você quer, as instituições que você quer adentrar com o seu trabalho, é importante que você conheça o que elas têm proposto de programação e as outras, todas as instituições que tem de possibilidade de contratação, que tem como possibilidade que você visualize enquanto mercado para que você venda o seu trabalho. É importante que você conheça o que elas estão produzindo, o que elas estão contratando, para você saber se seus trabalhos se encaixam, se tem uma brecha para que você se insira ali naquele lugar, ou se não tem nada a ver, você também não precisa pagar de doido querendo propor samba para casa de rock. E aí, por último, tem um olhar bem detalhado, uma observação detalhada para os passos de carreira das outras pessoas, que são em várias etapas de consolidação dentro da sua cena. Então, por exemplo, qual é o profissional mais bem estabelecido dentro do seu cenário e qual é um que está começando a se estruturar, um que está começando agora, o que essas pessoas têm feito, como tem sido a gestão de carreira delas. E aí, isso é importante para você conseguir, né, ter dimensão das possibilidades. Todo esse papo de visão que eu estou dando é sobre você ter dimensão das possibilidades reais dentro do seu trabalho, e de lugares que você pode acessar, de caminhos que já foram abertos e outros que você pode, inclusive, a partir dessa noção, se propor a abrir. E aí aqui é importante também, gente, destacar que é legal que você se referencie em pessoas que partem mais ou menos de um lugar parecido com o seu, tá? Não tem como a gente querer comparar os passos da carreira de alguém que é filho de um nome muito grande, se você é filho da Dona Maria de Boaça, que não tem nenhuma tradição artística na família. Então é importante que nós, enquanto artistas de quebrada, nos referenciamos em outros artistas que ou são de quebrada ainda, ou pelo menos partem do mesmo lugar, ou de lugares parecidos com os nossos. Beleza? Muito importante também a gente se referenciar, somos artistas pretos, pessoas pretas e tal, porque a gente sabe como o mundo funciona e como as coisas são diferentes dependendo de quem você é, de onde você tá, né? Qual é o seu gênero, qual a sua sexualidade, essas coisas elas são, a sua raça principalmente, sua classe social, esses são marcadores que influenciam muito no quanto essas possibilidades todas da cena são reais ou não para nós. Então é importante a gente ter esse campo de referência muito alinhado, muito próximo de quem somos também. Certo? E aí depois a gente passa por uma noção de planejamento, que eu falo que é fundamental a gente planejar a nossa carreira, planejar os nossos passos, para que a gente consiga, inclusive, ter essa noção de progresso mesmo, para a gente entender como a gente está progredindo, se a gente está alcançando as metas que a gente acha necessário, para a gente conseguir se preparar e estar pronto para quando os nossos sonhos baterem na nossa porta, dentro da possibilidade. Não, quando a gente bater na porta dos nossos sonhos, assim. Quando a gente chegar dentro do nível de consolidação necessário para realizar os nossos sonhos. Então, isso que eu falo, se hoje o lugar dos seus sonhos, de show, de prêmio, o auge, né? Se o seu sonho chega na sua porta e fala assim, hoje, bora, você tá pronto? Você tá preparado? O seu trabalho tá pronto? O seu trabalho tá preparado? É importante ter um olhar sincero e muito justo com esse processo, assim. Você não estar pronto ainda não quer dizer que você nunca vai estar, quer dizer que você tem que trabalhar mais por isso, e também não é um problema, todo mundo tem um processo, as carreiras não viram, né, a maioria das carreiras não acontecem da noite pro dia, tem muita gente que do nada, né, tá pronto, mas não é o nosso caso, então a gente precisa estar preparado até para os nossos sonhos. Então vamos com calma, um olhar tranquilo e respeitar o nosso tempo. Tá? Esse tempo de preparação também, por mais que eu fale que a gente tenha que é interessante que a gente estabeleça um tempo pra gente trabalhar as nossas metas, é legal também que esse tempo, além de ser justo com você, com o tempo que você tem na sua vida, dentro das suas dinâmicas do seu dia a dia, o tempo que você tem disponível para investir no seu processo, é importante que esse tempo não seja
um viés de pressão, e sim de organização. Tempo pra gente se organizar, não pra pressionar a gente, beleza? Então, chegando agora nesse momento das ferramentas, que a gente chega no planejamento, e aí tem um planejamento de carreira e tem um planejamento estratégico, que é o momento que você articula as ferramentas para conseguir alcançar cada uma das suas metas do seu planejamento de carreira. Então, quais ferramentas são essas? Para cada uma das áreas, para cada área de atuação, você vai ter ferramentas diferentes, certo? Então, é importante que você conheça o seu segmento justamente para você entender quais ferramentas você precisa dominar para conseguir trabalhar a carreira do seu artista ou a própria. Mas existem outras coisas que são importantes para você, independente da área que você tá. Então, nesse momento eu falo sobre material. Gente, é muito importante que o seu material, enquanto artista, de você artista solo, do seu grupo, ou até de cada um dos artistas dentro do grupo, tá? Isso é importante. Que a gente tenha um material que é o básico do básico pronto. Então é importante que você tenha uma foto em alta qualidade, que o seu grupo tenha uma foto com alta qualidade, que o seu show, seu espetáculo tenha uma foto em alta qualidade. Isso é um ponto fundamental. É importante que você tenha um currículo detalhado, um release, uma sinopse. O que é release? Release vai ser o texto corrido contando a sua história, basicamente, seus principais feitos. O currículo artístico, ele vai ser um processo mais detalhado mesmo, das principais coisas que você fez. Por exemplo, se você é escritor, vai ter os livros que você participa, vai ter as feiras literárias que você já foi convidado, vai ter os eventos que você foi uma pessoa de destaque ali. Então, é importante que você tenha cada um dos seus processos bem definido, separadinho por nicho, né? Então, por exemplo, se você é um artista de literatura, um poeta que disputa slam, por exemplo. Então, vai ter ali, se você ganhou o Slam SP, o Slam BR, e aí vai ter uma parte para os livros que você participa, antologia, os seus próprios livros publicados. Então, vai ter uma outra parte para, feiras literárias, outra parte para prêmios, outra parte para... enfim, eventos que foram muito significativos. Então, se você participou de um TED, se você participou de uma roda de conversa dentro de tal evento, isso são coisas muito importantes de você ter registrado ali a sua caminhada. Vai ser um registro mais detalhado da sua caminhada, esse currículo artístico. O release vai ser mais, comecei a fazer meu trabalho nessa época, por esse motivo, e tem esses principais feitos. Vai ser um texto corrido contando a sua história de maneira mais geral. A sinopse. E aí, quando a gente está falando de sinopse, a gente está falando do produto artístico. Então, se você tem um livro, vai ser a sinopse do seu livro, um resuminho da história do seu livro, ou pelo menos da motivação da escrita e da relação da escrita com o público. Ou, se você tem um espetáculo, vai ser o resumo do seu espetáculo. Se você tem um show, vai ser o resumo da proposta do seu show ali. Coisas importantes de você ter também, se você está trabalhando com show musical ou com teatro, é importante que você tenha vídeo da sua apresentação na íntegra, que você tenha um vídeo gravado disso. Se você tiver a possibilidade e a condição de fazer um vídeo muito bem produzido, faça. Mas se você não tiver, é importante que você tenha algum registro da sua apresentação completa. Por quê? Porque tem espaços que para contratar você vai solicitar. Então, esse é um material que é legal de ter. Não é obrigatório, mas é legal de ter. Então, tendo um currículo bem estabelecido, uma foto, é importante que vocês tenham também a mini bio, gente. O que é a mini bio? Mini bio eu acho que é o supra-sumo da simplicidade, que é literalmente uma mini biografia do seu trabalho. Então, por exemplo, a minha mini bio é o que eu falo no começo, que eu sou poeta, que eu sou produtora, todo aquele textinho que eu falei pra vocês da minha apresentação é a minha mini bio. Então, é importante que você tenha isso, que é elencando as suas principais potencialidades, seus principais trabalhos, enfim. É uma mini biografia ali resumidinha, bem curtinha, no máximo 3 linhas. Por que é importante você ter isso pronto? Parece simples, parece bobo, mas é importante você já ter pronto, porque pode ser que um dia alguém venha te contratar e fala assim: oi, me manda uma foto e a mini bio. Aí você manda a foto e a mini bio se ela já estiver pronta, senão vai ficar meio longo, senão você vai poder perder prazo de contratação. Porque é parênteses sobre a produção cultural, parênteses sobre o mundo na cultura. Às vezes a gente tem muito trabalho com conseguir contratações, em conseguir vender os nossos projetos e tal, e às vezes as pessoas que vão contratar a gente decidem que elas querem uma coisa para amanhã, hoje.
Ou às vezes elas querem uma coisa para hoje mesmo. Então nós que somos produtores, a gente tem que lidar com uma urgência, às vezes uma urgência muito absurda, né? E essa urgência, né, quando ela bate no produtor, ela bate no artista também. Então se você tá com o seu material bem preparado, e se você é produtor, começa a trabalhar com um artista, é importante que você deixe o material bem preparado para você estar pronto para as coisas. Eu acho que a produção ela é muito sobre isso, sobre você conseguir estabelecer o seu trabalho e organizar o seu trabalho de modo que você esteja pronto para ser contratado pelos lugares que você pretende acessar. Então, vamos lá, material pronto, currículo, mini bio, foto em alta qualidade, release, sinopse do seu trabalho, um clipping. O que é clipping, gente? Clipping é um documento com registros de materiais de imprensa produzidos a respeito do seu trabalho. Então, o que as pessoas falaram do seu trabalho? Seu trabalho já saiu em alguma reportagem sobre ele? Já tem... vale divulgação publicada pelo lugar que você foi trabalhar. O que falaram sobre o seu trabalho, né? Esse material de imprensa já produzido sobre o seu trabalho em algum momento. E se você não tem isso? Poxa, ninguém nunca falou de nada que eu fiz. Então, essa é uma das etapas a serem colocadas no seu planejamento estratégico. Você precisa construir clipping, você precisa estar nos lugares, você precisa que as pessoas falem do seu trabalho, você precisa ser visto. Isso é importante para que, né, as pessoas consigam comentar, elas precisam saber o que você está fazendo. Então, esse é um elemento importante, tá bom? Clipping, fundamental. Contratação, Secretaria Municipal de Cultura não acontece se você não tiver clipping. Beleza? Algumas das contratações, inclusive, de alguns tipos de editais dentro da Secretaria Municipal de Cultura são por base do seu currículo. Se o seu currículo artístico estiver bem detalhado, bem completo, atualizado, você tem chance de ser contratado, porque às vezes não é necessariamente só o que você está propondo. Por exemplo, esse edital que eu tô gravando essa videoaula, a base principal dele é o currículo. A base principal dele para contratação, para além do que eu estava propondo enquanto videoaula, que é uma coisa muito simples, uma inscrição muito simples, era o meu currículo. Então é importante que você tenha os seus documentos e o seu material muito bem estruturado para, inclusive, esses momentos em que eles vão ser solicitados com mais peso para um ou outro. Então o clipping é uma coisa que, dependendo do setor que está te contratando, vai ter um peso muito importante. Então é importante que... Devo ter falado importante várias vezes hoje, né? Mas enfim, é válido, é necessário que você tenha esse material produzido. Se ele ainda não existe, trabalhe para que ele exista. Sim. E aí, então é isso. Pensa nessa primeira etapa de ferramentas. Primeiro de tudo é o material. Você tem que ter o seu material muito bem preparado e uma boa qualidade, uma boa apresentação. Existe uma plataforma chamada Canva que você pode deixar o seu, né, que você vai, é tipo um Photoshop, não sei se posso estar falando merda, mas eu acho que é meio que um Photoshop, então você consegue organizar o seu material, deixar ele bem apresentável, bem bonitinho, com a identidade visual mínima. Se você não tem nenhuma noção para isso e você não tem um parceiro que vai fazer pra você, ou alguém que você possa contratar, condições pra contratar alguém pra fazer, também não inventa muita moda, porque senão fica meio carnaval. Então, só apresente o seu material de maneira clara, objetiva, bem estruturada e bonitinha. Pô, formata o seu texto legal, assim, tenha esse cuidado também com a estética do seu material, porque ela diz muito sobre o seu trabalho. Eu já tive, por exemplo, já mandei uma proposta uma vez de um projeto para ser contratada, mandei de uma forma muito simples, o projeto passou batido. Eu refiz o projeto, fiz um projeto gráfico para ele, né, botei fotos, enfim, deixei o processo todo mais visual e eu fui contratada depois. O projeto em si foi contratado depois. Então essa apresentação, a forma com que você apresenta o seu trabalho, ela é fundamental. Então aqui, vamos para outra etapa, como você apresenta o seu trabalho para ser contratado, né? Como você vende o seu trabalho. Qual é essa cara dessa venda do seu trabalho? É importante que esse projeto ele esteja bem organizado. Então, ele vai ter que estar bem apresentável, ele tem que ter uma estética que compreenda e que transmita aquilo que você está pretendendo. E aí a gente vai para uma outra etapa depois. Aqui, gente, estou falando rápido porque eu tenho tempo de limite de aula, mas é isso, a gente vai escrita digital. É importante que você saiba fazer uma boa introdução, uma boa justificativa, um bom plano de trabalho, um bom orçamento, que você tenha um projeto que seja realizável, tá? Eu acho que o principal conselho que eu posso dar sobre um projeto aqui, dado que eu tenho pouco tempo, é
Escreva projetos, ou pense, ou construa projetos, mesmo que demore essa construção, mas projetos realizáveis. Não adianta querer prometer mundos e fundos para você ganhar R$200 no mês e ter 900 entregas e não sei quantos dias na semana de investimento de trabalho e isso não ser realizável. Às vezes é preferível que você proponha uma coisa mais simples, menos atividades, para que as pessoas recebam melhor, menos convidados, envolver menos pessoas, para que todo mundo receba melhor e as coisas sejam factíveis, você consiga realizar aquilo. Então, é isso. Essa videoaula é um grande apanhado das possibilidades, das coisas que a gente tem dentro da produção. É importante que vocês se atentem e se preparem com essas ferramentas. Eu vou deixar aqui embaixo um link que detalhe um pouco mais cada uma delas, para vocês se apropriarem, mas que a partir dessa troca que eu tive com vocês, vocês também se organizem dentro da visão do campo de atuação e se planejem, né? Usem principalmente a parte do planejamento para conseguir articular as outras coisas e se estabelecerem minimamente dentro de uma carreira artística. Tá bom? É isso.